Olá, salve, salve, meus amigos, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos a velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a santa palavra do Senhor. Estamos de volta, né? Passei uma semana aí sem gravar e retornamos aí com um pique total. Bom, com saudade, né? Minha esposa viajou ontem, então do outro lado da câmera não tem ninguém. Isso me faz muita falta. Mas eu tenho a sua companhia e ela está viajando, mas eu tenho a companhia dela também aqui no meu coração, tá bom? Olha, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram aí no Facebook, na nossa página. Continue compartilhando, convidando os amigos para se inscreverem, né? Vamos formar um grande batalhão no Facebook para propagar a palavra de Deus. No YouTube, meus irmãos, tá devagar, né? Você que já se inscreveu, muito obrigado, que Deus abençoe você, continue com a gente, assista o vídeo até o final, coloque aí o seu gostei ou não gostei, faça algum comentário, fale da onde é que você está assistindo o vídeo e convide pessoas também para seguir o nosso canal aqui no YouTube, para que o YouTube veja aí a relevância e passe também a indicar aí os nossos vídeos para outras pessoas. A nossa missão é falar da palavra de Deus. Por isso, falando de Cristo na estrada. Bom, hoje eu não estou na estrada, eu estou em casa, né? Estou aqui na sala, muito à vontade para a gente trazer o tema de número 2, né? Nós estamos estudando nesse trimestre, o tema é a verdade presente em Deuteronômio. Verdade presente, verdade para ser aplicada hoje. Aquele conselho que Moisés deu ao povo às vésperas de entrar na terra prometida, né? Eles estavam ansiosos para entrar na terra prometida, Moisés fala, calma aí, eu tenho que conversar com vocês, e ele vai fazer ali uma recapitulação, ele vai dar instruções àquele povo. E por que é verdade presente para nós? Nós somos Israel espiritual. Nós estamos às vésperas de entrar na Canaã celestial, né? Israel espiritual para entrar na Canaã espiritual. E essa lição, ela vai nos dar um norte, ela vai nos orientar como os filhos de Deus, como nação santa, como propriedade peculiar de Deus. Eu convido você a orar comigo agora. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos pecados e falhas. E lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua santa palavra. Que seu Santo Espírito nos capacite, que nos ajude, que seja o nosso professor, que atenda a necessidade de cada irmão e de cada irmã. O Senhor conhece o íntimo de cada um, portanto, que o Senhor esteja agora visitando cada família, cada lar. E se eles permitindo que o Senhor faça morada eterna. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê no poder do Espírito Santo, diga amém. Meus irmãos, o tema número 2, né, que já está aí atrasado, os irmãos adventistas já estão no tema número 4, né? Eu agradeço, um forte abraço a todos os queridos irmãos adventistas nesse Brasil e nesse mundo, aonde quer que esteja assistindo o nosso vídeo. Nós estamos aqui no nosso canal Falando de Cristo na Estrada, no tema número 2. Então, vou fazer um resumo breve aqui, porque logo, logo, como eu falei, os primeiros capítulos é assim, eu gosto de ir conversando com vocês. Os professores, né, de escola sabatina, escola dominical, vão se adaptando e daí, já a partir da próxima semana ou da outra, eu já começo daí trazer o tema da mesma semana, tá? Para contribuir aí com os professores e também com os alunos. O tema número 2 fala da lição, a lição da história de Moisés, né? O verso para memorizar, para a gente guardar aí na cacholinha, é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e verso 4, que diz: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência do período em que o povo de Israel estava peregrinando ali no deserto, né? Para entrar na terra prometida. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai usar dessa passagem bíblica que está no Velho Testamento e serve de referência aqui para o apóstolo Paulo e também para nós nos dias de hoje. Ok? Então, nós vamos estudar a lição da história de Moisés. E você pode incluir também nesse texto-chave, Deuteronômio capítulo 1, verso 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós.
conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Amém? Agora, Moisés falando para aquele povo que já tinha vagado 40 anos e que estava ali, próximo agora a entrar na terra prometida. Moisés fala: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Ele faz uma recapitulação aqui, né? O poder de Deus ao tirar eles ali do Egito, aquelas pragas que podem servir de sinal do poder de Deus, vencendo todos os, entre aspas, deuses egípcios, né? Também a presença do sangue de Cristo no umbral das portas das casas, quando o anjo da morte passaria, e aquele sangue estaria protegendo as famílias que tivessem colocado o sangue no umbral ali nas portas. Também a caminhada, a fuga, o mar vermelho se abrindo, né, e eles passando em terra seca, o maná, o alimento dado por Deus a eles ali, muitos outros milagres. Então, Moisés faz essa recapitulação para lembrar eles de que Deus Moisés estava falando, ok? Bom, o que eu vou falar aqui não é meu, tá? Faz parte do comentário desse livro maravilhoso que nós estamos estudando aqui. De acordo com a estrutura do livro de Deuteronômio, tá? A estrutura desse livro, irmãos, ela segue a mesma estrutura da aliança, né? O discurso que Moisés fez para eles ali começa com o quê? Com um prefácio. Você vai ver aí esse prefácio em Deuteronômio capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. É um prefácio, uma introdução, tá? E essa introdução, ela tem o quê? Duas funções. Qual é a primeira função? Sinalizar a natureza do conteúdo do livro, Deuteronômio, tá? O último sermão, a última explicação de Moisés para aquele povo, né? Então, a primeira é sinalizar a natureza do conteúdo do livro conforme representado pela frase. Que frase é essa? Abre aspas. São estas as palavras. Estas as palavras. Está em Deuteronômio 1, começa logo assim. São estas as palavras. Estas palavras, irmãos, refere-se não apenas às palavras de Moisés como profeta e líder de Israel, mas também às palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Ok? Você pode comparar lá em Números capítulo 36, verso 3, né? Então, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus que Moisés explicou depois aí no capítulo 1, verso 5, né? E também a ação divina nos eventos da história da salvação, ok? Tudo isso está aí no prefácio. Agora, segundo, ainda no prefácio, indicar o lugar e o tempo do último testemunho de Moisés ao povo. Onde que é? Ele fala, a leste do Jordão, que é a Transjordânia, de frente à terra prometida, né? A leste do Jordão. Está logo aí, no capítulo 1, verso 1, né? A Transjordânia, de frente para a terra prometida, também Números 36, 13 fala. No 40º ano, olha o verso 3 dizendo, né? Mostrando aí, no 40º ano, mostrando o tempo, isto é, o último ano da jornada de Israel no deserto. Quando é que Moisés entrega para eles este sermão, esta mensagem? No 40º ano, tá? No 40º ano, onde eles estavam, a leste do Jordão, na Transjordânia, de frente para a terra prometida. Irmãos, após o prefácio vem o quê? Um prólogo, né? Após o prefácio vem um prólogo. E esse prólogo é um prólogo histórico que analisa os eventos históricos dos quais Moisés tirou lições para o povo. Amém? Vamos lá, eu quero repetir para você entender bem. Nós estamos introduzindo, né? Você ao estudo de Deuteronômio, tirando desse livro verdades presentes para nós, povo de Deus hoje. Após o prefácio vem um prólogo histórico que analisa os eventos históricos dos quais Moisés tirou lições para o povo. Quais são os temas dessa lição número 2, a lição da história de Moisés? Lembre-se e espere. Esse é o primeiro tema. Segundo tema, Deus luta por você. Ok? Que bonito isso, né? Deus luta por você. Terceiro tema, Deus cumpre as suas palavras. Amém. E quarto tema, graça e justiça.
Quarto tema, é muito importante lembrar que ele fala de graça, mas ele fala também de justiça. Meus queridos, o comentarista da lição, ele diz que a revisão histórica de Moisés abrange os 3 eventos principais da jornada dos israelitas. Primeiro, a aliança de Deus com o seu povo, feito lá em Horebe, Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 ao verso 18, leia aí. Segundo, a rebelião do povo em Cádiz Barneia, ele vai lembrar dessa rebelião, né? Anos atrás, o povo tinha chegado ali, escolheu espias, entraram, trouxeram ali um relatório falando de guerreiros gigantes, né? Tiveram medo de entrar, apenas Josué e Caleb, né, foram incentivadores. O povo queria apedrejar Josué, Caleb, Moisés, queria escolher um novo líder que retornasse com eles para o Egito. Por isso ficaram vagando durante 40 anos, né? E agora, Moisés recapitula novamente esse tema da rebelião do povo em Cádiz Barneia. E aí vai, capítulo 1, do verso 19 ao verso 46, para ele recapitular esse tema, tá bom? E o terceiro tema dessa revisão histórica de Moisés, ele diz que finalmente a conquista de Gileade. E sobre essa conquista de Gileade, você lê aí em Deuteronômio capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 29. Amém? Então vamos analisar o primeiro tema. Deus fez uma aliança em Horebe. Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 ao verso 18, fala dessa aliança de Deus em Horebe. Bom, Horebe é o lugar em que Deus se manifestou. Horebe e Sinai, irmãos, refere-se ao mesmo lugar, tá? Que lugar é esse? A montanha onde Deus se revelou a Israel, onde Deus fez uma aliança com o povo e deu-lhe a sua lei. Êxodo capítulo 3, verso 1. Amém? Moisés enfatizou o estreito vínculo entre Israel e Deus, que é chamado de O Senhor nosso Deus, Deuteronômio 1:6. O Senhor nosso Deus, um título usado com frequência no livro de Deuteronômio. Moisés lembrou ao povo o chamado divino para agir. Ele diz, vocês já ficaram bastante tempo nesse monte, aí no verso 6. Por mais importante, irmãos, que fosse esse grande momento de adoração, Deus considerou que era hora de agir. O Deus de Israel não é o Deus dos mosteiros, ele não é o Deus apenas de orações e meditação. Ele também é o Deus que exorta o seu povo a ir adiante e tomar posse da terra prometida. Prometida a quem? Aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 1, verso 8. E você pode comparar essa promessa lá com Gênesis, né? Capítulo 12, verso 7. É por isso que Deus é chamado de o Senhor, Deus dos pais de vocês, o Senhor, Deus dos pais de vocês. Deuteronômio capítulo 1, verso 11. Irmãos, esse evento é, portanto, apresentado como o cumprimento das palavras divinas. Isso se confirma com a referência de Moisés à natureza do povo, que então havia se multiplicado, 1000 vezes e se tornado como estrelas do céu, Deuteronômio 1:10. Algo maravilhoso que também é resultado da promessa divina, lá em Gênesis capítulo 15, verso 5 e Gênesis 22:17. Essa ação requer não apenas o árduo dever de se preparar para a guerra, mas também a necessidade de se organizar como nação. Eles deveriam prover-se de juízes sábios e justos. Deuteronômio 1:13, 1:16. Amém? Está acompanhando aí? Vamos falar sobre a rebelião do povo em Cádiz Barneia. Moisés, ele escreve em Deuteronômio capítulo 1, verso 19 até o verso 46, sobre a rebelião do povo em Cádiz Barneia. Ele vai recapitular. Moisés, ele descreveu essa região como o lugar que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Aí no verso 20. Observe o tempo verbal, o que enfatiza a realidade e a certeza do presente divino, irmãos. Moisés lembra a Israel que, apesar do encorajamento de Deus e da garantia que o Senhor lutaria por eles como tinha lutado no Egito, o povo duvidou. O povo teve medo, irmãos. O povo se recusou a correr os riscos. Aí no verso 32, né? E aí, por esse motivo, irmãos,
o povo comete dois grandes erros. Primeiro erro, enviou espiões para avaliar o poder dos habitantes. Não precisava. Deus já tinha prometido para eles essa terra. Enviou espiões para avaliar o poder dos habitantes. Quando os espias viram que os nativos da terra eram fortes e gigantes, ficaram com medo, irmãos, se recusaram a entrar. Segundo ponto, segundo erro, quando Israel entendeu que Deus estava aborrecido por causa de sua falta de fé, de não confiar na palavra dele, o que Israel fez? Decidiu ir sozinho e lutar presunçosamente contra os inimigos sem o apoio divino. Como resultado, não apenas perdeu a oportunidade de entrar na terra de imediato, sofrendo assim grande prejuízo, mas Deus lhe havia jurado que vagaria pelo deserto por 40 anos. Deuteronômio 2,14. A mesma frase é usada para se referir ao juramento que Deus fez a seus pais. Queridos, a data 40º ano é ironicamente outro lembrete de que o Senhor cumpre a sua palavra. Moisés usou todos esses eventos para fazer Israel se lembrar da promessa divina e também para alertar o povo antes que cruzasse o Jordão. Lembrar o quê? De que devia aprender uma lição do passado para que pudesse garantir o seu futuro. Vou repetir. Eles deviam aprender uma lição do passado para que pudesse garantir o seu futuro. Amém. Amém. Vamos falar sobre a conquista da Terra Prometida? Você pode acompanhar essa leitura em Deuteronômio capítulo 2:1 até Deuteronômio 3:29, fala da conquista da Terra Prometida. Irmãos, depois de ter passado muito tempo em Cádiz Barneia, os israelitas voltaram-se novamente para o norte, na direção da Terra Prometida, mas não conquistaram a terra de imediato. É interessante que eles primeiro tiveram que passar por povos e terras não incluídas na promessa divina a eles, como Edom, Moabe e Amon. E, portanto, não os confrontaram. Não teve luta, não teve batalha. Em sua jornada de 40 anos, andando por um grande deserto, irmãos, viram o quanto Deus os protegeu e cuidou deles. Moisés retrata aí no capítulo 2, verso 7, desse cuidado. Somente quando a geração rebelde havia morrido, Israel passou a possuir a terra. Um por um, os inimigos cananeus foram derrotados e expropriados de suas terras. Então os israelitas tomaram posse da terra e a distribuição foi bem, mas muito bem organizada. Eu sei que quando fala dessa expropriação da terra dos cananeus, alguns falam, olha, mas houve aí uma crueldade, né? É porque talvez não conheça todos os textos bíblicos e o contexto histórico sobre os cananeus. Vamos falar sobre o problema da conquista para a gente encerrar? A narrativa bíblica sobre a conquista da terra, ela concentra nas vitórias sem tratar diretamente dos delicados e complexos problemas éticos associados a esse processo. Ela narra a vitória, ok? Essa é a preocupação da Bíblia. O texto bíblico apresenta, no entanto, irmãos, uma série de pistas e princípios que ajudam a resolver esse problema. Então é melhor você analisar, né, a Bíblia como um todo. Por isso que eu falo que a Bíblia deve ser estudada. Vamos analisar alguns pontos aqui para você entender. Primeiro ponto, Deus dá. Anota aí, Deus dá, tá? Deus, irmão, Ele é o dono. Ele é o doador da terra. Então a terra aqui não era do cananeu. A terra aqui não é dos limorenses. A terra aqui não é dos brasileiros. Deus é dono, irmãos. Deus, ele é o doador da terra. Ok? Anotou aí? Deus dá. Deus é o dono. Ele é o doador da terra. Esse princípio é afirmado várias vezes. Deuteronômio capítulo 1, verso 8, verso 20, verso 25, verso 35, traz esse princípio que Deus é o dono, é o doador da terra. Portanto, nem toda a terra foi dada aos israelitas. É verdade. Deus deu algumas partes a quem? A Edom.
Deus deu algumas partes a Edom como descendentes de Esaú. Você pode ler aí em Deuteronômio capítulo 2, verso 5. Deu parte dessa terra a Moabe e Amon como descendentes de Ló. Deuteronômio 2:19 e 2:9 e 2:19, né? Agora, Deus dá, ok? Ele é o dono, ele é o doador. Mas tem uma outra coisa também que você precisa analisar. Deus tira. Deus tira, ok? Deixa eu tomar uma água. Deus dá, primeiro ponto. Segundo ponto, Deus tira, irmãos. Deus não deu a terra à geração rebelde de israelitas que vagou pelo deserto durante 40 anos. Esse é um exemplo. Deus, ele não deu a terra à geração rebelde de israelitas que vagou ali no deserto durante 40 anos. Observe que nem Moisés pôde desfrutar da terra porque também falhou em confiar no Senhor e está registrado aqui em Deuteronômio 3:27. Deus tirou a terra dos amorreus. Sim, por quê? Porque havia atingido o limite da sua iniquidade. Leia Gênesis capítulo 15, versos 16. Houve o juízo divino. O povo de Israel foi como um instrumento. Da mesma maneira, né, quando Israel foi entregue na mão dos babilônios, né? Babilônia, ele vai exercer, vai ser ferramenta do juízo de Deus. E agora nós vamos ter essa mesma história acontecendo com os amorreus. Havia atingido o limite da iniquidade dos amorreus. Gênesis capítulo 15, verso 16. O impedimento da entrada da primeira geração de israelitas na terra e sua morte no deserto deve ser entendidos como resultado do juízo divino, assim como a destruição ou a expulsão dos cananeus também é resultado do juízo divino. Ok? Indo para o final, o terceiro ponto é que Deus luta. Deus luta. Queridos, esse princípio é repetido novamente a Josué, Deuteronômio capítulo 3, verso 22. Deus luta. Sugere que Deus foi o autor do juízo. Observe que o juízo que implica a erradicação do mal também é um ato de graça em favor do povo de Deus. Então Deus assume para si o juízo. Deus luta. Ok? É um princípio repetido novamente aí a Josué, Deuteronômio 3, 22, sugerindo que Deus foi o autor do juízo contra os israelitas rebeldes, que vagaram durante 40 anos, não entraram na terra prometida, mas também contra os amorreus. Quantas oportunidades eles tiveram e não aceitaram. Quantas oportunidades, quantas vezes, né, foram tocados, toque na porta do coração, e não aceitaram. Até que um dia veio a justiça. Por isso eu falei, né, que o último tema falaria justamente disso, né? Deus é um Deus de graça, mas também Deus, ele é um Deus de justiça. Eu quero que você reflita sobre isso agora, tá? Deus é um Deus de graça. Ele está oferecendo para você agora e para mim. Por que de graça? Porque por nós mesmos, meus queridos irmãos, nós não conseguiríamos, né? Nós somos pessoas errantes, pecadoras, mas por amor a mim e a você, ele assumiu aquele lugar na cruz. Nos comprou com o seu próprio sangue e nos reconciliou com Deus Pai, fazendo você e eu co-herdeiros de Cristo. Amém? Isso é graça. E ele está dando essa oportunidade para você agora. Agora. Hoje é o dia da sua salvação. Quer ser feliz? Quer entrar na Canaã celestial? Ouça a palavra de Deus. Venha fazer parte dessa grande família. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você, por você. Ore comigo e por mim também. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelas informações contidas nesse livro maravilhoso, a verdade presente desse livro para aplicarmos em nossa vida, sabedores que o Senhor é o Deus que dá, que tira, mas é um Deus que luta e que nesse momento agora está ofertando a sua graça, porque a porta da salvação ainda está aberta.
Muito obrigado, porque nós estamos ainda ouvindo as suas palavras e o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando agora. E eu te peço, Senhor, seja com cada ouvinte, seja com cada família aqui representada. Faça morada eterna em nossos corações e nos leve para o céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.